Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ano de 2025. Estamos já vivenciando um novo ano. Que as promessas de Deus que nós estudamos lá no ano passado, 2024, lembra? Parece que foi ontem, né? Você possa ter todas essas promessas vivenciadas na sua vida. Que a graça, a misericórdia e a bondade de Deus seja uma constante na sua vida. Eu desejo do fundo do meu coração, em nome de toda a minha família, um 2025 cheio de bênçãos, cheio de prosperidade, cheio de conquistas. Mas nós sabemos que são 365 dias e nós teremos alguns problemas, algumas dificuldades, porém essas serão vencidas em nome de Jesus. Pela nossa fé, pela nossa convicção em nosso Senhor, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que está conosco enquanto nós estivermos aqui na terra. Ora vem, Senhor Jesus, e que isso aconteça neste ano de 2025. Ora vem, Senhor Jesus, e que neste ano nós possamos estar com Cristo através do arrebatamento da igreja nos céus. Mas se ainda ficarmos por aqui, vamos continuar lutando, vamos continuar vivendo dia após dia as bênçãos de Deus sobre cada um de nós. São os sinceros votos do canal Ensino Palestra para você. E nós chegamos então ao primeiro trimestre de 2025. Chegamos então a mais um estudo. Serão 3 meses onde nós iremos trabalhar importantes lições, onde nós estaremos juntos com mais uma revista da nossa classe adulto, mais uma revista Lições Bíblicas, mais uma revista da nossa CPAD. E o tema do trimestre é muito impactante. Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nosso comentarista do trimestre dispensa apresentações, porém nós queremos falar um pouco dele. Pastor Ezequias Soares, que já esteve conosco aqui em outras oportunidades, ele vai estar trabalhando, ele vai estar nos ensinando, ele vai estar nos ajudando a compreender os temas das 13 lições que nós estaremos a partir de hoje aqui no canal Ensino Palestra trabalhando com você. Pastor Ezequias Soares é graduado em hebraico, ele é mestre em ciências da religião, ele é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor da Assembleia de Deus ali em Jundiaí, ministro do Evangelho, comentarista da revista Lições Bíblicas e também autor de diversos livros, dentre os quais nós destacamos o Ministério Profético na Bíblia, Manual de Apologética Cristã, Aprendendo Grego no Novo Testamento, Pentecostalismo Brasileiro, todos esses livros editados pela CPAD. E hoje nós queremos dar um rápido panorama para você sobre as lições que estaremos trabalhando. Nós estaremos estudando sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, é a nossa lição de hoje. Depois nós veremos Somos Cristãos, a defesa da nossa fé, a defesa da nossa convicção. A lição número 3, a encarnação do Verbo. Começa aqui então uma série nesse trimestre falando da pessoa de Jesus Cristo. O número 5, a lição número 5 também vai falar sobre Jesus. Jesus é Deus. Depois a lição 6, o Filho é igual ao Pai. Ainda na lição 7, a natureza humana e divina de Jesus. Na lição 8, Jesus viveu a experiência humana. Então, essa série de lições vão abarcar sobre a natureza de Cristo humana e a natureza de Cristo como Deus. Nós vamos então entender melhor tudo isso. Nós vamos entender melhor que Cristo... Aliás, esse foi um dos grandes embates logo no início do cristianismo sobre a natureza de Cristo. Era Cristo igual ao Pai? Era Cristo igual ao Espírito Santo? Pai, Filho e Espírito Santo eram uma única pessoa? Então, os primeiros concílios trataram exatamente de entender qual era a função de Jesus, o que Jesus era afinal, Deus ou homem? Enfim, várias questões, várias coisas nós estaremos aprendendo aqui neste conjunto dessas lições que vão versar sobre Jesus Cristo. Depois nós passamos para falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Isso começa lá na lição 9. Quem é o Espírito Santo? Na lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Aí vamos falar então sobre a queda humana. Depois, a salvação não é obra humana. Soteriologia. Veja que até aqui nós vamos ver então que somos cristãos. Podemos dizer que é igreja, eclésia.
depois Deus é trino, teologia, depois Jesus Cristo, cristologia, depois o Espírito Santo, pneumatologia, e aqui falando sobre o pecado, a martiologia, depois a salvação, soteriologia, e depois a igreja tem uma natureza organizacional, voltando aqui a falar sobre a igreja, eclésia, depois perseverando na fé em Cristo, terminando então com cristologia. Nós vamos trabalhar aqui com vários aspectos da teologia sistemática neste trimestre. Olha, eu estou muito empolgado mesmo com essas lições. Eu creio que vai ser um trimestre muito enriquecedor. Nós vamos aprender juntos muitas coisas. Eu já estou aqui com as pesquisas, eu já estou aqui envolto aos livros, eu já estou aqui buscando novas fontes para nós trabalharmos juntos esta lição, mas a nossa fonte primordial é a nossa revista, Lições Bíblicas Adulto, também, logicamente, acima de tudo, a Palavra Santa e Imutável de Deus, são as nossas fontes primárias para nós trabalharmos esse trimestre e junto aprendemos valiosas lições. Vamos lá então? Vamos começar? Vamos iniciar 3 meses, janeiro, fevereiro e março, de muito estudo aqui no nosso canal. Janeiro, fevereiro e março tem férias, tem descanso, mas eu tenho certeza que você, mesmo no seu descanso, mesmo no seu lazer, mesmo nas suas viagens, mesmo nos seus compromissos em que você vai desobitular a mente, você vai dar um tempo, você vai descansar, você vai curtir a família, você vai curtir, não é, muitas coisas que as férias proporcionam, mas acima de tudo, com certeza absoluta, você vai continuar aqui no canal, você vai continuar aqui aprendendo a palavra de Deus, eu tenho absoluta certeza, porque o professor acaba não tirando férias, né? Ele continua estudando, ele continua consumindo conhecimento, e isto é maravilhoso, sempre agregando para que os seus alunos possam ter o melhor conteúdo. Então, vamos juntos para mais um trimestre abençoador aqui no Ensino e Palestra. Lição número 1. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nosso textuário, amados. Procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exaltar a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. A nossa verdade prática, heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Atos, capítulo 20, versículos 28 ao 31, a primeira parte, o discurso de Paulo ali em Mileto para os líderes da igreja em Éfeso. Depois ali na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 ao 16, falando sobre apologética, falando sobre a defesa da fé, falando sobre nós termos a necessidade e primazia de defender a nossa fé e a nossa convicção. Depois, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3, também ali Pedro falando sobre falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores. O nosso primeiro tópico está chegando aí, as ameaças dos lobos ferozes, os cuidados pastorais. Depois da minha partida, a origem dos falsos mestres. O pastor é o líder, o pastor é o condutor. Ele é o responsável por guiar o rebanho para as pastagens verdejantes. E esse termo, pastagens verdejantes, diz respeito ao ensino verdadeiro, à conduta correta, ao encaminhamento para o que é correto, ético e agradável a Deus. O pastor assume uma responsabilidade ímpar de sempre proporcionar o cuidado necessário para que as pessoas que o seguem possam vivenciar o melhor de Deus para suas vidas. Uma das prerrogativas do pastor é ensinar, acompanhar o desenvolvimento espiritual de seus membros e propor o equilíbrio entre as pessoas que são por ele governadas. Mas aí nós temos um grande problema, aliás, um imenso problema. É que justamente pastores e líderes têm sido o canal de entrada para grandes heresias, que acabam se espalhando e acometendo a igreja de males que só comprometem a essência do evangelho verdadeiro. Pessoas que saem de suas igrejas, saem de suas denominações, saem de suas comunidades, saem de seus convívios, se
fazem pastores, muitos se intitulam pastores, outros são elevados ao nível de pastor, são consagrados pastor, e aí começam a ensinar heresias, começam a ensinar práticas que a Bíblia Sagrada não ratifica. E aí começam as heresias. Muitas delas iniciam a partir de líderes que são colocados, líderes que estão estabelecidos, mas que não estão nem um pouco preocupados com o ensino verdadeiro. Não estão nem um pouco preocupados com a reta e santa palavra de Deus. Mas alguém muito preocupado com a palavra de Deus, alguém muito preocupado com o ensino verdadeiro, era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sempre lidou com as heresias. Invariavelmente, após ele plantar suas igrejas, ensinar o povo, nomear pastores para o substituir, enquanto saía a campo em busca de novos empreendimentos missionários, e não tinha jeito. Lá vinham os lobos enganadores, os usurpadores, e Paulo, ele ali em Mileto, quando encontra-se com os líderes da igreja de Éfeso, é a nossa primeira leitura bíblica, a primeira porção da leitura bíblica em classe de hoje, é exatamente esse diálogo que Paulo tem ali com os líderes da igreja. E Paulo previne os seus interlocutores, dizendo: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no vosso meio lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Alguns argumentam que nessa passagem Paulo esteja se referindo à sua morte e que a partir de então viriam pessoas ensinando falsidades para as igrejas que plantara. Porém, Paulo estava sendo imediatista. Estava sendo imediatista, se referindo ao seu tempo presente. Porque esse fato repetia-se invariavelmente. Imediatamente após a saída de Paulo das igrejas que erguia, vinham grupos enganosos e hereges para desfazer os ensinos do apóstolo dos judeus. Paulo estava, na verdade, deixando os seus ouvintes em alerta para o que viria a acontecer após a sua partida para outros lugares. Deveriam ficar atentos aos disseminadores de falsas doutrinas. Paulo não estava se referindo à sua morte, mas à sua ausência nas igrejas que plantara, por ocasião de sua partida para outros lugares. Ele não poderia ficar sempre com os seus filhos na fé, pois precisava ir a outros lugares. Porém, é importante salientar que Paulo sempre deixava suas igrejas com homens responsáveis, idôneos e comprometidos com a verdade. Porém, com a sua saída, os chamados lobos devoradores sentiam-se mais à vontade para agir. Sob os lobos cruéis, lobos devoradores, Paulo faz alusão àqueles que, não enxergando o pastor titular ou não respeitando seus sucessores, atacam indiscriminadamente o rebanho. Não tem esses lobos amor ou temor em seu coração. Apenas querem enganar, fazer com que os escolhidos percam sua comunhão, sua fé, sua convicção e que sejam levados por ventos e doutrinas e sejam espalhados do redil. Cristo é o bom pastor. Paulo também alude a esse fato e informa que o inimigo sempre estará cercando os salvos para atacá-los. Por isso, a prevenção de Paulo aos líderes da igreja. Paulo sabia muito bem com quem estava lidando. Alguns movimentos com os quais Paulo tinha embates muito fortes, nós podemos aqui citar os judaizantes e os gnósticos. Mas Paulo tinha uma concepção própria sobre as heresias. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, lá na página 915, Paulo diz que as heresias, no sentido de opiniões divergentes, devem surgir como um passo necessário para o desenvolvimento da doutrina verdadeira. Ou seja, é inevitável que as heresias venham, mas quando elas vêm, quando as heresias chegam, devem os líderes lutar pela maturidade do seu rebanho, pela maturidade daqueles que estão lhe ouvindo, pela maturidade daqueles que estão exercendo a sua fé, exercendo a sua convicção. E uma igreja madura, uma igreja séria,
Uma igreja comprometida com a verdade, ela não vai se deixar ser atacada. Paulo manifesta esse pensamento que o Wycliffe fala na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, ou seja, grupos, dissensões, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Paulo era uma grande vítima dos hereges e um dos seus alvos principais. O apóstolo de gentios sabia que estava constantemente na mira de grupos que escandalizavam a igreja, que a perturbavam, que procuravam fazer com que os grupos que se rendiam a Cristo fossem bombardeados com fraudulentas mensagens. Paulo sempre teve embates com os hereges, com as heresias. Nosso segundo tópico, chegando aí, o que é apologética? Uma definição a quem de Pedro se refere, porque devemos combater as heresias. Apologética, a grosso modo, é a defesa da fé, o combate às heresias e o combate racional às heresias. O combate racional. E eu achei muito interessante a definição que o pastor Ezequias Soares dá para esse termo aqui na sua revista. Ele diz que a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão. Ou seja, devemos responder, devemos estar sempre preparados para sermos arguídos, sermos questionados, mas a resposta deve ser racional e espiritual e de forma amável. Não adianta dizer, não, é assim porque a Bíblia diz que é assim. É assim porque Deus quer. Nós sabemos que é assim porque a Bíblia fala que vai ser assim. Nós sabemos que é assim porque Deus quer, mas nós precisamos ser racionais. Saber o texto, conhecer o contexto e ter a consciência que precisamos muitas vezes debater a fé, mas sempre com respeito dos dois lados. Se nós debatemos com alguém, nós vamos respeitar o nosso interlocutor e devemos exigir também por parte desse o mesmo respeito, a mesma cordialidade, a mesma civilidade. As heresias, inicialmente, criaram uma série de problemas para a igreja que estava começando. Mas foi também o impulsor de uma reorganização, uma reestruturação da comunidade cristã. Para manter-se viva, a comunidade obrigatoriamente organizou-se. A partir de uma ameaça real, a igreja repensou sua forma de ação e gerenciamento. A igreja estava extremamente descentralizada. Ela era descentralizada nos primeiros séculos. Não havia um comando unificado. Isso, de uma forma ou de outra, facilitou enormemente a ocorrência de desvios doutrinários e heresias. Porém, muitos se levantaram para defender a fé genuína e o cristianismo que ora iniciava. É necessário fazer um filtro de qualquer pensamento ou movimento religioso, suas crenças, suas opiniões, isto tudo à luz da palavra de Deus. Mesmo em nossos púlpitos, temos que ter a régua do Espírito para mensurarmos o que é correto e o que é errado. Assim, agiam os bereanos ao analisarem o discurso de Paulo. Está lá em Paulo escrevendo, ou melhor, está lá em Lucas escrevendo, capítulo 17, versículo 11 de Atos. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, diz assim: Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Era uma igreja que examinava. Paulo sofreu uma grande perseguição em Tessalônica. Tamanho foi o ímpeto dos judeus contra Paulo que ele foi à noite enviado para Bereia para fugir de seus opositores. Bereia era uma cidade pequena, uma cidade macedônica, distante a cerca de 80 quilômetros a sudoeste de Tessalônica. Os bereanos ouviam atentamente a exposição de Paulo
e examinavam as Escrituras para saber o que estava sendo ensinado e se aquilo que estava sendo ensinado conduzia ou não a Cristo, se aquilo que estava sendo ensinado condizia com a palavra de Deus ou não. A igreja de Bereia recebeu bem Paulo e Silas. Paulo e Silas foram muito bem recepcionados por aquela igreja. A igreja de Bereia ouvia atentamente a palavra de Deus. A igreja de Bereia examinava as Escrituras para saber se o que estava ouvindo se confirmava na palavra de Deus. Em defesa do cristianismo. A carta dos Hebreus e a defesa do cristianismo. O livro de Hebreus é usado como um argumento final em defesa do cristianismo. Usando uma lógica cuidadosa e referindo-se frequentemente ao testemunho, o escritor define que Jesus Cristo é o Filho de Deus, digno de nossa fé. O livro compara e contrasta Jesus com toda a história do Velho Testamento e argumenta que Jesus é o clímax de todas as coisas do passado. A carta de Paulo aos Gálatas e a defesa do cristianismo. Segundo alguns teólogos, a maior defesa do Evangelho está em Gálatas. Ali em Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9, Paulo fala assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A igreja de Gálatas provavelmente seja o primeiro povo, os primeiros filhos da fé de Paulo. Mas quando Paulo sai dali, vem outras pessoas ali disseminando erros doutrinários e a igreja ela estava aceitando aquelas doutrinas e, para a tristeza de Paulo, estava suprimindo os seus ensinos e fazendo com que aquelas pessoas que estavam ali ensinando coisas erradas lograssem êxito, porque eles estavam aceitando tudo o que eles falavam. Tudo o que eles falavam contradiziam a Paulo e mesmo assim eles aceitavam. Por isso a admiração de Paulo. Admiro-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Foi muito depressa. Foi muito fácil convencer eles. Foi muito fácil enganar eles. Mesmo já tendo conhecimento da verdade, agora estavam se deixando enganar por falsos mestres. Daí, Paulo ter ficado extremamente triste, preocupado e ao mesmo tempo bravo com aquela igreja. Os sentimentos de Paulo afloram ao longo da carta aos Gálatas. Nosso terceiro tópico, o que são heresias? Seitas heresias? Há hereses no Novo Testamento? Heresias de perdição? O que é heresia? Heresia, segundo o dicionário Prióbria na língua portuguesa, é uma divergência em ponto de fé ou de doutrina religiosa. Heresia, no dicionário Prióbria na língua portuguesa, é exatamente isso. Uma divergência entre ponto de fé ou de doutrina religiosa. E essa palavra heresia significa originalmente escolha. Heresia é uma escolha. E ela é usada com esse sentido na Septuaginta. O modo de pensar ou uma ação escolhida, consequentemente uma opinião ou um ponto de vista mantido por um indivíduo. A definição teológica para o termo. Podemos dizer que heresia é um desvio teológico, um engodo, uma afronta ao sagrado. Mais do que nunca temos acompanhado incontáveis heresias que contradizem a fé elementar. Doutrinas totalmente desvirtuadas da verdade. Algumas têm uma roupagem atraente e propõem uma análise aprofundada de diversos temas, porém não resistem ao serem comparadas à luz das Escrituras. Porém, existem as que mais parecem meninices do que qualquer outra coisa, constituindo-se em verdadeiras aberrações, como diz o ditado popular, sem pé nem cabeça. As heresias sempre existiram.
desde os primórdios da igreja, são basicamente oriundas de vertentes históricas que desde muitos séculos tendem a iludir, enganar, embaraçar os fiéis. E o pastor Ezequias Soares, na sua obra Em Defesa da Fé, que é o livro de apoio desse trimestre, adverte que as principais heresias da atualidade são, na verdade, antigas, com novas roupagens. Têm raízes nos velhos heresiarcas da antiguidade. Interessante o título que o pastor Ezequias Soares dá, heresiarcas. A palavra heresiarca, segundo o dicionário, diz respeito ao chefe ou o fundador de uma seita herética ou autor de heresias. A palavra heresiarca tem origem no latim e significa chefe de uma escola. Seitas e heresias. As heresias tendem a serem criadas, serem exploradas por grupos que, obviamente, nelas acreditam. Esses grupos são conhecidos por seitas. O pastor Ezequias Soares não gosta de utilizar essa nomenclatura e prefere chamar esses grupos por um dos seguintes nomes: grupos inadequados, doutrinas inadequadas ou grupos de doutrinas inadequadas. O querido pastor entende que chamar esses grupos de seitas poderá ofender quem deles faz parte e dificultar a evangelização dessas pessoas. E aqui um grifo meu, com muito respeito ao pastor Ezequias Soares, um dos maiores expoentes em teologia em nosso país, mas não vejo uma diferenciação entre os nomes. A pessoa que não gosta de que sua igreja seja chamada de seita, também não gostará de ver essa mesma igreja chamada de grupo inadequado, por exemplo. Na minha opinião, se a pessoa faz parte de uma seita, deve tentar resolver esse problema, conhecendo a verdade de suas crenças. Logicamente, sempre guardando o necessário e imprescindível respeito às suas crenças. Assim como nós queremos que nossas posições sejam respeitadas, devemos respeitar a todas as demais correntes, a todas as demais crenças. Mas a pessoa tem que confrontar a crença, confrontar os dogmas da sua religião, os dogmas da sua comunidade com a palavra de Deus e passar esses ensinamentos que recebe pelo filtro da Sagrada Escritura. Os discípulos e as heresias. Algumas heresias surgiram a partir do desconhecimento do credo da igreja, que recém estava se instalando. Nem tudo foram flores no nascedouro da igreja. Algumas coisas precisaram serem explicadas e muito bem explicadas para que não ficassem dúvidas no ar. E a própria igreja não fosse responsabilidade por doutrinas não ensinadas por ela. Para se ter uma ideia do agravante dessas ideias que buscavam desmoralizar a obra dos apóstolos, a vida apostolar, as próprias palavras do Senhor Jesus foram distorcidas ou mal interpretadas, seja por desconhecimento ou talvez por maldade. Quando Jesus disse, por exemplo, acerca da comunhão com os seus, está ali em João 6,53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Houve aqui uma interpretação errada dessa fala do Mestre. Fizeram uma leitura literal, ou seja, que os seguidores de Cristo seriam, pasmem, canibais. Logicamente, isso chocou a todos. Foi uma grande confusão implantada pelos defensores dessa ridícula ideia. E lá se foram os discípulos, lá se foram os apóstolos, e lá se foram os apóstolos e seus emissários explicarem para as autoridades e o próprio império que tudo não passava de um erro de interpretação. Esses que iam até as autoridades e ao império para demonstrar a verdade da pregação do evangelho e contrapor os enganos e mentiras eram conhecidas por apologetas ou os defensores da fé. Nós vamos falar muito deles ao longo deste trimestre. Heresia vem do termo aireres, quando alguém tem um pensamento que difere de um sistema ou de uma religião. O praticante da heresia recebe o nome de herege, então.
Heresia é uma doutrina ou conjunto de doutrinas que se opõe frontalmente aos ensinos da igreja. No início do cristianismo, a estrutura do pensamento intelectual do século II estava baseada em duas vertentes: legalismo judaizante e filosofia grega. Esses dois grupos são os principais disseminadores de heresias. E nós temos várias heresias. Nós temos, por exemplo, tipo de heresias. Nós temos as heresias legalistas. E aqui nós temos, por exemplo, o ebionismo, que diz que Deus era a base da religião, que Cristo era mais um profeta que atingia um grau elevado de sabedoria a partir do seu batismo. Nós temos heresias filosóficas. Intelectuais gregos propuseram explicar o cristianismo segundo o espectro da cultura grega, onde a filosofia dominava. Depois nós temos heresias gerais, gnosticismo. Nós vamos trabalhar muito mais. Outros nomes vão surgir aqui, outras heresias vão surgir aqui, outros grupos heréticos vão surgir ao longo deste nosso trimestre e nós vamos combater eles e ajudar você a combater eles. Então, ao longo de todo o trimestre, o pastor Ezequias, ele cita várias heresias, o pastor Ezequias, ele cita vários grupos heréticos e também nos ensina a combater, nos ensina a nos prevenir contra tudo isso, porque nós, igreja, precisamos estar combatendo as heresias, os falsos ensinamentos, para que as pessoas elas recebam a verdade sobre a fé, a verdade sobre Deus, a verdade sobre o Espírito Santo, a verdade sobre Jesus Cristo, a verdade sobre o pecado, a verdade sobre a salvação, a verdade sobre a queda do homem, enfim, a verdade sobre todos os fatos. É por isso que nós estamos nesse trimestre, emergindo nesse trimestre, inaugurando esse trimestre, falando sobre essas heresias, falando sobre a defesa da nossa fé e mais do que nunca, traçando uma linha do tempo de todas essas heresias e assim nós estaremos neste primeiro trimestre de 2025, deste ano que começa fazendo a apologia, fazendo a defesa da fé. Nós somos chamados para ser apologetas, defensores da fé, defensores do bem maior, que é a nossa salvação, defensores do nosso Deus, defensores de Jesus, defensores do Espírito Santo, defensores da Bíblia Sagrada, defensores da obra de Cristo, defensores naquilo em que nós piamente acreditamos. Seja muito bem-vindo novamente, seja muito bem-vinda novamente ao nosso trimestre 2025, o primeiro grande trimestre que vai falar sobre defesa da fé. Você vai ser desafiado, você vai ser desafiada para defender a sua fé. E você precisa estar munido, estar municiado, estar municiada para a defesa dessa fé. Ter entendimento, ter conhecimento para refutar muitos erros que nós vamos estudar aqui. Refutar à luz da palavra de Deus e saber ensinar o verdadeiro espectro da nossa fé. É para isso que nós estamos sendo desafiados neste primeiro trimestre de 2025. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado a você que está chegando agora no canal. Se gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo e nos ajude a crescer na plataforma. É só a primeira aula, foi só a primeira aula, muito mais coisa vem por aí e com certeza será um trimestre maravilhoso. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.